ministrou uma palavra no meu coração. Permita eu compartilhar com os irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Atos, o seu capítulo de número 16, o versículo 25, está escrito em está escrito: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos o escutaram. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. E de repente, eu vou repetir, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo aberta todas as portas da prisão, tirou uma espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com uma grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, que todos nós estamos aqui. E pedindo luz, saltou para dentro, e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E disse eles: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Podemos nos sentar, em nome de Jesus. Hoje estamos em um culto de missão. E um culto de missão nada mais propício do que falar sobre a vida do apóstolo Paulo. A realidade é que de todos do Novo Testamento, exceto Jesus, Paulo foi um dos maiores missionários que já existiu. O mesmo escreveu 3 livros no Novo Testamento. Paulo, além de escritor, Paulo, além de evangelista, ele ainda proclamava o nome do Senhor como apóstolo. E aonde Paulo ia nas suas viagens missionárias, se você for ler o livro de Atos, você vai ver que cada viagem missionária que Paulo ia, algo de extremo acontecia, tanto para o bem, a glória do nome do Senhor, quanto para um teste, não um teste com Deus, mas um teste com Ele mesmo, de ensinamento. Toda vez que Paulo ia para algum lugar, alguma coisa de ruim acontecia com ele, como se Deus quisesse, todas as suas viagens, trazer uma lição para a vida de Paulo. Então, de um homem que ele não cresce como um homem de Deus. Paulo, ele não nasceu no berço evangélico. Paulo não era filho de crente, não era filho de pastor, mas Paulo era um homem que Deus já tinha escrito a sua trajetória. Deus já tinha escrito a vida de Paulo, e mal ele sabia o quão dificultoso seria para as pessoas compreender a sua história após Lucas escrever no livro de Atos. Então você entende que o Paulo começa com o seu nome de Saulo, que vem da tribo de Benjamim, da linhagem de Saul, por isso que seu nome vem porventura de Saulo, que vem de Saul dos hebreus. Então Saulo, ele
de adversidade. A primeira palavra que está na ponta da língua é Paulo. Então eles conheciam a lei que Moisés escreveu, mas não praticavam. Assim crescia Saulo. Saulo cresceu num mundo de 3 fases: o judaico, o grego e o romano. Então Paulo sabia que ele tinha a identidade judaica. Louvado seja o nome de Deus. Também tinha a nacionalidade como grego. Paulo sabia conversar com qualquer tipo de pessoa. E Saulo também adquiriu a identidade romana, ao qual atinge alguns privilégios, o qual não se aplicava no ser crucificado. Paulo cresceu com seu pai, que era armador de barracas, fabricante de barracas. E assim ele crescia. Louvado seja o nome do Senhor. E crescia no meio dos fariseus. E crescia no meio dos políticos e dos religiosos. Se tornou uma pessoa de grande influência, até que, de tanto conhecimento que Paulo tinha na sua cidade, na sua lei, na sua época, ele começa a perseguir os cristãos. Saulo, então, ele sai daquela bolha de ficar só alocado dentro das sinagogas, e ele começa a ser assassino de pessoas. Ele começa a perseguir aqueles que amavam e pregavam o nome do Senhor Jesus. Então agora ele não é só uma pessoa influente, Saulo também agora é uma pessoa perigosa. Então ele começa a perseguir os cristãos. E a Bíblia descreve uma das suas primeiras perseguições a apedrejação de Estevão. Ele não foi o homem que apedrejou, mas ele estava perto como uma grande influência dos fariseus. Então Saulo agora começa a ser temido por todos que seguiam Jesus. E aonde ele ia, ele matava todos aqueles que pregavam o nome do Senhor. Então ele era um homem temente, temido, melhor dizendo, pelos cristãos da época. Mas o pior erro de Paulo foi perseguir e servir a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. O pastor João falou uma coisa aqui hoje muito interessante, que é os cristãos que estão sendo mortos pelo amor do nome do Senhor. E deixa eu falar uma coisa para você. Posso ser bem claro, sim ou não? Sim. Não tenha dor deles, não. Pastor, você vai para o deles, não tenha não. Porque quem morre por amor a Cristo é a vida eterna. Você tem que ter dor de quem está vivendo a verdade. Você tem que ter dor de quem está vivendo a liberdade do mundo. Sabe o que mais me assusta no ano? É saber que a igreja do século 22, 21, é saber que a igreja do ano de 2026 está sendo amada e aplaudida por muita gente. E isso é um perigo, porque quando a igreja é amada e aplaudida,
do céu pode matar, porque quem morre por amor a Cristo herdará a vida eterna, diz o Senhor. Não que eu fique feliz com os que estão sendo perseguidos, mas quem está morrendo por amor a Cristo está vivendo bem melhor que nós. Uma vez eu encontrei com amigos de infância, da época de escola, e eles falaram: pastor, posso te fazer uma pergunta? Eles já estavam conversando entre eles, e eu falei: pode. Eles falaram assim: Deus é tão bom e ama o seu povo, por que permite que pessoas morrem por amor a Ele? Confesso aos irmãos que na hora, essa pergunta entrou com uma faca dentro de mim, porque nenhum deles servia a Deus, nenhum deles servia ao Senhor. E a pergunta foi: se Deus é tão bom, por que permite que pessoas morram por amor? Eu falei para eles: a todo ser humano está destinado a 3 coisas: viver, crescer e morrer. A todo ser humano tem essas 3 coisas. Um dia todos nós vamos morrer. Agora, quem morre por amor a Cristo, ele já morre com um privilégio. Porque na hora os caras perguntam: se você negar a Deus, é bem assim, se você negar a Deus, você vai viver agora. Mas se você não negar a Deus, você vai morrer. Aí eu falei para ele: já pensou se eles negam a Deus mesmo assim os caras lá? Vai chegar uma hora que isso não vai ser só naqueles países. A Bíblia diz que vai chegar um momento em que você só compra, vende, come, bebe, mora, vestes, se você aceitar a marca da besta. E quem aceita a marca da besta está declarando o nome de Deus. Isso nada mais é do que uma introdução do juízo final. Estamos no começo do fim. Você não entendeu ainda que está na hora de pararmos para refletir que muito em breve, vou repetir, muito em breve, Jesus vai voltar. Então eu volto a repetir e já volto para o texto. Não tenha por eles, ore por eles, clame por eles, mas tenha dó de quem está na liberdade, porque esse sim está sendo escravizado. Então Saulo, o fariseu, ele vai pedir cartas para ir até a cidade de Damasco matar algumas pessoas. Está sabendo que o nome de Jesus está fluindo, está sendo proclamado por todos. Então ele pede permissão para ele. E eles liberam e Saulo vai. E quando Saulo está no caminho de Damasco, ele se encontra com o próprio Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. No caminho de Damasco, uma luz muito forte e reluzente vem contra Saulo e ele cai sobre o rosto em pó e fica cego na hora. E o próprio Jesus vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele toda hora gritando: quem é? O que está acontecendo? E eu posso dizer a vocês, é nesse momento em que Saulo é transformado, é nesse momento em que Saulo é modificado, é instantaneamente, quando ele encontra com Jesus, a vida dele se transforma de repente. Levanta sua mão que eu vou profetizar na sua vida. É um de repente que Jesus vai transformar o cárcere. É um de repente que o seu marido vai se converter.
Tem gente que está aqui nessa noite que já está orando 5, 10, 15, 20 anos e está esperando a promessa do Senhor. E Deus me trouxe aqui para te dizer: é lembre-te que você vai dormir de um jeito e vai acordar com outra notícia. É lembre-te. Então agora Saulo, convertido por Jesus, vai se tornar um dos maiores missionários. E se você for ler as cartas que Paulo escreve em suas viagens missionárias, você vai entender o porquê que Cristo permite ele passar por tudo que ele passou, ser aquele homem que ele foi até o momento do encontro com Jesus. Que agora que Paulo está transformado, está convertido, ele não tem medo de nada. O homem que perseguia e passa a ser perseguido, ele não foge quando as perseguições vêm, ele não foge quando a luta bate na sua porta, ele permanece de pé e firme com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem mulher? Deus abençoe. Então Paulo faz a sua primeira viagem missionária. Leva junto com ele Barnabé e seu primo João Marcos. E no meio da viagem, a Bíblia diz que
só entra em praça pública, bate neles. Só não bateu em Lucas porque ele é gentil e pediu para ele sair fora. E em Timóteo porque era meio judeu. Mas Paulo e Silas, que era judeu, apanharam, foram aceitados em praça pública. Pastor, que Deus é esse que em um momento de glória para o nome dele permite com que coisas dessas aconteçam? É porque estamos acostumados a viver no evangelho de graça, amor e liberdade. Estamos acostumados a viver no evangelho de receba a chave, receba a vitória, receba uma bênção. Só que se Deus quisesse usar a sua vida para que outras vidas sejam salvas de uma forma que você não quer, e se Deus permitir que você perca o emprego e passe por necessidade para que alguém seja alcançado, se Deus permitir que a doença assole sua casa para que outras almas sejam alcançadas, se Deus permitir com que você esteja na escassez para que o nome dele seja glorificado e almas sejam alcançadas, e se Deus quiser te usar para sofrer por amor ao nome dele, para que outras almas sejam alcançadas, não é só de vitória que vivemos nossa vida. Quem pregou que agora é só vitória, que agora você vai viver no mar de rosas, mentiu para você. Porque eles operaram um milagre. A menina foi liberta. E qual é o resultado? Eles são aceitados. Eles são presos. E detalhe, existiam dois tipos de cela naquela época. Tinha a cela externa. Era onde se prendia as pessoas que existiam liberdade. Como um regime semiaberto. Elas poderiam ficar mais à vontade, caminhar à vontade. E existia a cela externa, onde se prendia os bandidos mais perigosos, aonde aguentavam suas mãos e seus pés. E a cela era trancada, e você não podia nem se mover. Para onde os Silas foram? Para a pior cela, por amor do nome do Senhor, por fazer a obra do Senhor. E Deus está dizendo: se Ele quiser te usar, como usou Paulo e Silas, você está pronto? Você está determinado? Porque entramos aqui na igreja, nós abrimos nossa boca e abandonamos tudo para viver o nome dele, e deixamos tudo para viver a vida dele. E se Deus quiser fazer isso com você, você está pronto? Será que você vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? Ou você vai dizer: não, Senhor, eu estou preparado, envia o mundo esquerdo, o mundo direito? A Bíblia diz que mesmo aceitados, mesmo presos, mesmo tendo apanhado em praça pública, sendo despido, pelados e apanharam, acertados na frente de todo mundo, estavam os dois na cena da prisão. E parece que Paulo e Silas, ele resolve fazer um negócio de doido. Negócio de doido, pastor? É um negócio de doido. O quê? É no meio da adversidade, quando tudo está dando errado, quando tudo está ruim, você está com um sorriso de orelha a orelha e dizendo: glorificado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe, só Deus sabe como às vezes você vem ao culto todo destruído por dentro, todo esbagaçado, mas mesmo assim está glorificando o nome do Senhor. Quem está olhando para você deve dizer: a vida desse irmão deve estar perfeita, a vida dessa irmã deve estar perfeita. Só Deus sabe quantas noites você tem chorado. E dentro do cárcere, Paulo e Silas presos, eles cantavam e oravam a Deus. Parece que eu estou vendo Paulo e Silas na prisão, quando todos os presos estavam lá chorando, estavam reclamando. Paulo e
sobreveio um terremoto, abalaram os cárceres, tiraram todos os grilhões, quebraram as correntes. Continua. E todas as celas foram abertas, e todos os presos foram soltos. Agora vem cá. Paulo e Silas cantavam para Deus abrir a cela? Sim ou não? Paulo e Silas cantavam para as suas correntes serem quebradas? Sim ou não? Paulo e Silas cantavam para que suas feridas fossem curadas? Sim ou não? Não. Paulo cantava por gratidão, Silas cantava por gratidão. É como que quer dizer, mesmo ferido, mesmo sangrando, uma alma foi liberta, uma alma foi liberta. Escola de fé essa noite. Eu vou encerrar agora. Escola de fé que eu vou encerrar. Escute só. Nesse momento, o carcereiro desperta, porque o terremoto é violento. Quem aqui já viu um terremoto? Alguém já viu terremoto? Pela televisão, pela internet? Alguém aqui já viu terremoto já? É violento, né? Sai quebrando tudo, sai destruindo tudo. O carcereiro acorda. Quando ele acorda, ele dispõe a sua espada e ele vai se matar. Porque ele pensava que todos tinham. Tem gente que prega que quando você louva, as cadeias são libertas. Quando você louva, o mover de Deus vem na sua vida. Quando você louva, as correntes são quebradas. Pastor, é mentira, não, isso não acontece. Mas isso não pode ser sua motivação para louvar a Deus. O que Paulo e Silas estavam fazendo não era um pedido a Deus por sofrimento, mas era uma gratidão por tudo que já tinha acontecido. Então, quando ele errava e vai se matar, Paulo está falando dizendo: ei, não faça isso, pois ninguém se matou, ninguém fugiu, ninguém correu, e que ele corre, pede luz, porque lá é escuro, se prostra diante de Paulo e Silas, e ele fala: o que eu faço para ser salvo? É nessa hora que o mais incrível acontece. Que quando eles falam: o que eu faço para ser salvo? Paulo não diz: você tem que trocar de roupa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, tu e a tua casa, tu e a tua casa. Você precisa crer no Senhor Jesus para que Deus vai lá salvar seu filho, para que vai salvar seu marido. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Vou encerrar. Posso louvar alguém, pastor? Chamar o Ministério de Louvor aqui na frente. Deixa eu falar uma coisa para você. Depois de tudo que aconteceu, só aconteceu o que aconteceu, porque Deus não se contentou em só salvar uma menina, Ele queria também salvar uma família. A menina estava lá fora, era fácil de qualquer cristão encontrar ela, só que o carcereiro estava preso lá dentro, era difícil de alguém chegar aqui. Então Deus permite que Paulo e Silas saiam do seu campo de conforto e vai lá para dentro. Eu vou
vou falar isso em seu favor, o Ministério de Louvor vai cantar. Quem pensa que Deus só te leva para o hospital para você ganhar uma alma lá dentro e você não entendeu ainda. Tem vezes que Deus só permite você passar necessidade para alguém bater lá na sua porta e dizer assim: dá um pouquinho de farinha de azeite, e você olha e diz: se eu resolver